noite, Guarulhos. Está iniciando mais uma edição do Debate Guarulhos. A você, senhores e senhoras, obrigado pelo espaço. Você chegou em casa agora, está jantando, obrigado. Você, a partir de agora, você vai ficar bem informado. Comigo, meu amigo Lucas Braga. Boa noite, Lucas. Boa noite, Felipe Poi. Os meus amigos que vão me ajudar a levar o Debate Guarulhos com você também nas redes sociais. Pelo Facebook do Guarulhos em Destaque, pontualmente sempre às 20h30. Perdeu a entrevista? Você acompanha o nosso canal lá no YouTube, Geraldo JR da TV. Vamos aos destaques do portal guarulhosendestaque.com.br. Na tela, Lucas Braga trazendo aí informações importantes, hein? O Covid-19 no Brasil tem 160 mil mortes. É importante você continuar tendo esses cuidados. E ainda um dado importante em relação às eleições 2020. Você entra no site agora, do Guarulhos em Destaque. Se precisar tirar uma certidão, tem lá todas as informações necessárias para você ter uma certidão do Tribunal Superior Eleitoral. Obrigado, Lucas Braga. Estou recebendo aqui, agora, Lucas Braga, aquela imagem, aquela de sempre que ficou nota 10, hein? O especialista em mecânica. Boa noite, Wagner Pedro. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Guarulhos. Tudo bem? Mais uma vez, vamos aqui falar um pouquinho de mecânica e manutenção preventiva aí para te ajudar. Vamos às imagens, com produção do Roger Santana. As imagens. Afinal, o que é a correia dentada, Wagner? Geraldo, pessoal que está assistindo, a correia dentada ela é formada por borrachas e algumas fibras de polietileno e nylons, né? Elas reforçam ali para poder fazer a correia dentada, formar a correia dentada. A principal função ali, Geraldo, da correia dentada é fazer o sincronismo do motor. O motor ele trabalha em sincronismo, admissão, compressão, explosão, escape, e para que isso ocorra concordemente, a correia dentada ela faz com que as válvulas, e válvulas de admissão, válvula de escape, abram no tempo correto, chegue o combustível ali com as válvulas abertas no tempo correto. Então a função da correia dentada é fazer um sincronismo completo do motor ali. E como evitar o rompimento da correia dentada no veículo? Sim, Geraldo, a correia dentada ela tem um tempo de vida útil. Ela se pede para ser trocada a primeira vez, original, com 60 mil quilômetros ou 4 anos. A partir do momento que você fez a primeira troca, troca-se ali então a cada 30 mil quilômetros ou 1 ano você troca novamente a correia dentada. É muito importante lembrar, Geraldo, que a correia dentada, eles pedem para trocar com 30 mil quilômetros. Porém, você anda muito em trânsito urbano, em trânsito parado, se você parar para calcular, o seu veículo rodou muito mais do que 30 mil quilômetros parado, porque ele não computa, o carro não computa o carro parado, e você está com o motor parado funcionando. Então, a gente recomenda, quando for trocar uma correia dentada, não deixar chegar no limite dos 30 mil quilômetros para trocar. E sim um pouco antes, porque você tem um tempo muito de tempo parado ligado. Esse que pega muito trânsito. Você vai no trânsito e pega 3 horas todo dia de trânsito parado, você imagina, o motor tem muito mais tempo rodado do que o KM apresenta ali do veículo. E esse pessoal que adora cantar pneu, né? Isso para a correia dentada é excelente, né? É um absurdo. Imagina que o seu motor ele tem que trabalhar em sincronismo. E quando você recebe uma sobrecarga de uma redução muito forte, ou uma cantada de pneu que você gira o motor, tira ele de giro, a correia dentada, ela tem uma velocidade a ser girada. E quando ela passa ou recebe um contragolpe desse, por exemplo, ela acaba partindo, até mesmo se rompendo, devido a esses contragolpes, Geraldo, que ela recebe. Então, não é recomendado reduzida muito forte, tirar o motor de giro, e tirar o motor de giro que é acelerar demais, cantar pneu, que isso aí dá problema muito fácil. Agora, tem uma mania que o brasileiro gosta de fazer, né? É correto o tranco pegar, o carro não está pegando e dar um tranco. Isso é correto? Isso estraga a correia dentada?
Antigamente se fazia muito isso. Via-se muito há 10 anos atrás, tudo era tranco. Antigamente não era, os motores eles sim, eles tinham correia dentada, mas alguns motores a ar, eles tinham correia Poli-V, que eles serviam ali para refrigerar o motor. Esses carros eles davam tranco e não dá problema nenhum. Hoje não. Hoje as correias dentadas, além de serem mais sensíveis, o motor é muito mais sensível. Então ele não aceita tranco. Deu tranco no motor, vai sofrer uma sobrecarga na correia dentada, ela vai partir, ela não aguenta. Tem casos que não chega a partir a correia, mas pula a dente. E aí fica fora de sincronismo, pode entortar as válvulas, e é um problema muito mais grave aí, se você não fizer o manuseamento correto do carro. Agora, a vida útil da correia dentada significa, por exemplo, também a redução da marcha bruscamente. É correto o cara reduzir a marcha bruscamente? Então, isso a gente estava até comentando, Geraldo. Quando você tem um veículo que ele está em uma velocidade de 30, 40, 50, o motor ele responde naturalmente. Imagine engrenagens, parte de força mecânica, e você reduzir bruscamente o motor em uma correia, borracha, feita de borracha e fibra de carbono, sofrer essa carga. O impacto vai todo para a correia dentada. É por isso que muitas vezes redução muito brusca entorta a correia dentada. A gente recomenda geralmente quando as pessoas, a dica que a gente gosta de dar, o pessoal está descendo a serra. E desce sim com o carro engrenado. Porém, você sente o peso do carro conforme você está dirigindo ali na serra, você está na descida, você mantém ele reduzido. Agora você reduzir bruscamente numa frenada ou engatar tá numa quarta e jogar uma segunda, aí ele não aguenta, o motor sofre impacto. Sendo automático, quando é automático, ele faz por si só, né? Exatamente. O próprio câmbio automático, essa parte de sincronismo de automático já é diferente. O próprio motor já compreende que você reduziu e ele já faz essa função da redução da força ali da correia dentada. Tanto que rolamentos em carro automático, a própria correia dentada também, elas já são diferentes, o designer delas, para sofrer essas cargas de redução, que automaticamente o câmbio que tira esse impacto. Coisa que manualmente você não tem. Manualmente vai direto para a correia dentada. Estou conversando com o especialista em mecânica, o Wagner Pedro, da Personalité. Como fazer a manutenção correta da correia dentada, Wagner? Assim, Geraldo, a gente gosta que as pessoas tenham um cronograma correto da troca de correia dentada. A cada 1 ano ou 30 mil quilômetros, levar para a oficina mecânica e fazer a troca e as substituições da correia dentada. Algumas pessoas tentam fazer algumas coisas para achar que vai ter uma vida útil, jogar um WD, jogar um produtinho, e infelizmente, automaticamente, quando você joga qualquer tipo de produto para ter uma vida útil maior da correia, achando que está limpando, você vai estar contaminando aquela borracha e a vida útil dela vai reduzir pela metade. Então a gente recomenda que a troca da correia dentada seja feita nesse período, levar numa oficina especializada que tenha todas as ferramentas adequadas para fazer o sincronismo, que existe ferramentas de vazão para poder fazer o sincronismo, e sim, trocar no tempo hábil, que o seu mecânico vai ter que fazer um acordo com você praticamente assim. Tem aquelas etiquetinhas que coloca na troca da correia dentada, quando estiver próximo, tem oficinas da mecânica como a gente, por exemplo, a gente liga para o cliente avisando que já está chegando no tempo ou o ano da troca da correia dentada dele, que ele não voltou para fazer, já está dando tempo hábil, e a pessoa ela tem que também ter a noção que ela tem que fazer essa troca no período correto. O que ocorre quando há quebra ou rompimento da correia dentada? Essa parte é grave. Uma simples troca de correia dentada, que envolve ali a correia dentada, o esticador da correia, você gasta no máximo uns R$300 para fazer uma manutenção dessa. Quando a correia dentada se parte, você perde o sincronismo total do motor. E quando perde o sincronismo, as válvulas que estão ali em funcionamento, ele bate nos pistões e ali ela entorta a válvula, estoura pistão, trinca até o bloco, dependendo do impacto e da rotação que você está. Então, um custo que você teria de R$300, R$400 de uma manutenção preventiva, você vai gastar 4, 5 mil para retificar um cabeçote, colocar válvulas novas, comprar o kit de correia,
serviço de mecânica, trocar juntas, que se você tivesse poupado, ter feito uma preventiva, não teria esse desgaste aí desnecessário. É correto colocar graxa na correia dentada? Negativo. A graxa, ela é corrosiva. A partir do momento que você coloca qualquer produto químico na borracha, ela começa a perder as propriedades delas e ela fica elástica, borrachuda. Então ela começa a se trincar, romper. Então não é correto passar graxa, WD, algum produto que você acha que vai ficar limpo. Não. Correto é o mais seco possível a parte da correia dentada. A vida útil, né, da correia, é importante verificar a compatibilidade de polir e correia? Exato. É assim que funciona. Todo carro, quando se troca a correia dentada, tem os kits, que seriam os rolamentos. Troca-se ao mesmo tempo. Algumas pessoas, por querer economizar, ela só quer trocar a correia dentada e evita trocar o rolamento, né? As polias ali que estão danificadas. Infelizmente, você pode ter um rompimento de correia dentada por não trocar o rolamento da correia dentada, que é um pacote. Falava-se muito antigamente em trocar só a correia dentada, mas hoje não, hoje já vende um kit. Você compra na autopeça, vem lá um kit completo com a bomba d'água, rolamento, esticador da correia dentada e as correias externas, que são principais também, viu, Geraldo, para a função do motor. As polis-Vs, que são, elas giram o alternador, a direção hidráulica, e também, se elas não tiverem num tempo bom de vida útil, ela se rompe e acaba entrando na correia dentada e partindo também. Olha um detalhe importante, você tem que ter um mecânico da sua confiança, por isso que eu recomendo a Personality, que fica onde? A Personality Car, ela fica na Avenida Barber Green, número 750, no Jardim Paravente. Wagner Pedro, sempre às quartas-feiras, nosso especialista em mecânica, Wagner Pedro, que volta na próxima quarta-feira. Wagner, boa noite, até a próxima semana. Um abraço, Geraldo, boa noite. Com a produção do Roger Santana, conversei com Wagner Pedro. Em um minuto converso com o José Vitorelli, especialista empresarial. Você vai ficar muito atento a essa entrevista. Ainda hoje também converso com o especialista em direito trabalhista, Dr. Wellington Santana Júnior. Tudo isso no Debate Guarulhos. Aguardem. MVSS Serviços está no mercado há 15 anos. Especialização em terceirização. Vigilância 24 horas para grandes eventos. MVSS ainda tem profissionais capacitados para rede de supermercados. MVSS, entregas online em São Paulo capital, Grande São Paulo e interior. Faça uma consulta no nosso WhatsApp 95784-5591. MVSS, transporte, segurança, prevenção de perdas, administração de espaços. MVSS. Estamos de volta com o Debate Guarulhos. Ainda hoje converso com o Dr. Wellington Santana Júnior. Você ouviu no primeiro bloco o especialista em mecânica, o meu amigo Wagner Pedro, com a produção do Roger Santana. Forte, aliás, parabéns, viu, Roger, pelo excelente trabalho na produção do quadro Mecânica de Automóvel. Tem que ter a produção do Roger, esse jovem especialista na produção do quadro Mecânica de Automóvel. Parabéns, Roger. Futuro brilhante. Estou recebendo aqui José Vitorelli. Boa noite, Zé. Boa noite a todos. Sempre um prazer estar aqui com a equipe do Guarulhos em Destaque, aprendendo muito e tentando ajudar todos os nossos ouvintes. José Vitorelli é especialista em negócios internacionais. É isso, Zé? Isso mesmo.
além dos negócios internacionais, sou especialista em inovação, em supply chain, né, em logística de uma maneira geral, e a ideia é sempre ajudar as empresas a aumentar o seu faturamento, buscando inovar-se via internacionalização ou revisão dos seus modelos. Então, a minha ideia é sempre poder ajudar aqueles que precisem. No seu texto que está no portal Guarulhos em Destaque, você começa com o título Como buscar inovação no trabalho, mesmo que esteja entediado. Esse entediado significa desesperado? Sim, na verdade, essa é uma boa pergunta, viu, Geraldo? Porque muitos de nós, muitas vezes, nos vemos totalmente tomados pela rotina do trabalho. Então, a rotina, de alguma maneira, nos faz mais produtivos. O outro lado é que nós nos perdemos e deixamos de buscar aquilo que é mais importante, que é o seu valor, o valor do teu trabalho, agregar valor para o seu negócio, para a sua tarefa, e para isso você precisa parar, pensar, desenvolver ideias. Inovar é buscar ideias, e é disso que se trata parte desse meu texto. E como motivar, José Vitorelli, uma equipe que está entediada? Uma equipe que está entediada, ela deve ter primeiro uma liderança que estabeleça propósito para o negócio, para a equipe, que gere valor para todos os seus colaboradores e que busquem trabalhar em conjunto em prol deste propósito, valorizando cada equipe, as suas atividades, levando capacitação, estímulo a cada um dos seus participantes e, como um líder de equipe, você mover a com que esse time todo produza mais do que se estivessem isolados. E como criar um ambiente de inspiração e inovação? São várias ideias, eu diria, né? Nós começamos, não é, Geraldo, a falar há algumas semanas atrás sobre a questão pandêmica e o quanto de lições nós devemos trazer para nós. Eu diria que nós estamos passando por um momento de readaptação ao mercado e nós precisamos buscar, de alguma maneira, formas de inovar o nosso negócio. Como olhar para o mercado, que é disso que se trata quando se fala em nível profissional e nível empresarial. Como está o mercado? Como eu devo buscar ideias e convertê-las em estratégia para me adaptar, para buscar o valor e buscar crescer através desse mercado. Zé, hoje, os pequenos projetos hoje de uma grande empresa, como é que ele sobrevive? Pequenos projetos, você tem várias formas de abordar, né? Hoje eu diria que sem projetos, uma empresa provavelmente ela vai morrer ao longo do tempo, ainda que ela tenha um grande produto ou um grande serviço. Mas sem projetos, pequenos ou grandes, uma empresa provavelmente terá muitas dificuldades. A nossa sugestão para quem acompanha o mercado é buscar com que você comece a trabalhar através de pequenos projetos, com início, meio e fim, né? Estude a viabilidade de um produto que você quer lançar pequeno, né? Um pequeno mercado, e a partir daí comece a monitorar os seus resultados. Com isso você vai ter já os resultados avaliados para projetos maiores. Então, dos pequenos nós chegaremos aos grandes projetos. Estou conversando com José Vitorelli, especialista em negócios internacionais. No seu texto, que está publicado no portal Guarulhos em Destaque, você fala: busque novas formas de realizar as mesmas tarefas. Como fazer isso? Muitas vezes você está tomado, por exemplo, pela rotina. Vamos supor, você é especialista em planilhas. Então você sabe como ninguém fazer painéis, dashboards, né? PROC-V e assim por diante. São termos técnicos, mas para quem sabe mexer com planilha, ou você é especialista em desenvolver programas, ou você é especialista num determinado processo na sua empresa. Às vezes isso é muito bom, porém, ele te joga para uma rotina constante que te impede de pensar. É como se você aprendesse a dirigir, Geraldo. No começo você pensa, não é? Sim. Mas à medida que você vai desenvolvendo-se
na direção de um veículo, você vai fazendo de forma automática. A ideia aqui é mudar o foco. Ao invés de você fazer o automático que tem seu valor, você precisa sair, pensar a sua atividade, buscar, observar no seu ambiente externo e trasladar para ideias que vão se converter em melhorias no seu processo, no seu produto, na sua empresa e na sua vida profissional. Agora, por que muitas vezes, José Vitorelli, o empresário, nesta pandemia, ele se limitou a ficar no escritório? É uma maneira correta de sair desse desesperos, entre aspas? Eu entendo, Geraldo, que muitas vezes os empresários estão totalmente tomados para resolver os seus próprios problemas. Às vezes é a questão do custo. Hoje nós estamos vivendo uma situação de ausência e falta de suprimentos no mercado. Isso é um problema muito sério. Então sabemos que você tem uma certa demanda, por outro lado, você está deficiente de recursos, de suprimentos, você provavelmente nos últimos meses teve que abrir mão de parte da tua equipe, teve que revisar seus processos, então tudo isso consome a cabeça do empresário e daqueles que sobraram, que podem estar sobrecarregados. A sugestão aqui é que você pare um pouco, continue o seu trabalho, mas tente arrumar tempo para você ou cada um da sua equipe para observar o que está acontecendo no mercado. Existe uma grande mudança no mercado. Nós falamos há pouco, nas semanas anteriores, de que o mercado está indo para o digital. As empresas precisam pensar em mostrar sua competência, seu nível de limpeza, sua melhoria nos atendimentos. Então, o empresário não pode ficar fora de observar tudo isso, observar seus concorrentes, observar o que está vindo por aí e se reprogramar, estabelecendo estratégias para ir para o mercado e voltar a crescer. José Vitorelli, para a gente fechar, estimular novas ideias. Esse é o segredo do sucesso? Eu diria que é um dos segredos. Quem não pensa corre um enorme risco de ser absorvido pela rotina e, consequentemente, ser absorvido pela corrente comum. Você precisa, como empresário e como pessoa, eu diria, você precisa pensar em se diferenciar, mostrar o teu valor. Como se mostra o teu valor? Pense no seu negócio de uma maneira estratégica. Olhe para o seu negócio e o seu redor. Veja o que pode trazer de novas ideias. Busque formas de trabalhar diferente. Leia, estude, atualize-se e traga novas ideias para que você possa agregá-las e fazer com que os resultados sejam cada vez mais positivos já nesse novo ano que chega, que nós sabemos que nós venceremos essa pandemia e seremos vencedores, pequeno, grande ou médio empreendedor. Meu amigo José Vitorelli, especialista em negócios internacionais, muitíssimo obrigado e até a próxima oportunidade. Muito obrigado, Geraldo. Um abraço a você, a toda a equipe que está aqui, todos esses meninos aqui ajudando. É um prazer poder ajudá-los e contem conosco sempre que precisar. Conversei no dia de hoje com o especialista em negócios internacionais, José Vitorelli. Em 1 minuto eu converso com o especialista em direito trabalhista, o advogado Dr. Wellington Santana Júnior. Em 1 minuto. Nada melhor do que viver de forma tranquila e segura, no conforto de nossa casa com família e amigos. A Vila Nova é uma empresa com mais de 10 anos de experiência, cuidando exclusivamente de condomínios, com profissionais experientes para que você, síndico, organize as finanças, controle as despesas e combata a inadimplência através de moderno sistema digital. Acesse vilanovacondomínios.com.br e faça sua cotação agora mesmo.
Nossa casa é o nosso melhor lugar, onde descansamos e compartilhamos momentos de lazer e bem-estar. A Local Novo oferece as melhores opções de imóveis para alugar ou comprar em São Paulo, Guarulhos e região. São várias opções para quem precisa se mudar ou para quem precisa colocar um imóvel à disposição. Sua família merece um local novo. Acesse localnovoimóveis.com.br e conheça a melhor opção para você. Estamos de volta com o Debate Guarulhos. Obrigado a você pela audiência. Você viu que o debate de hoje é sensacional. É todos os dias, sempre às 20h30. Você acompanha o debate na página do Facebook do Guarulhos em Destaque. E também no YouTube. Perdeu a entrevista, vai estar no YouTube a entrevista completa. Um aviso, hein? A cobertura das eleições com a equipe de jornalismo da TV Guarulhos. Eu, Pedro Notaro, mas o Lucas Lima, o Neto, toda a rapaziada da cobertura das eleições. Então, no dia 15, a partir das 4 da tarde, vamos abrir a apuração com vários convidados fazendo parte desse debate das eleições 2020. Boa noite, doutor Wellington Santana Júnior. Boa noite, Geraldo. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui mais uma vez nessa quarta-feira para bater um papo com vocês todos, falar sobre direito do trabalho, a convite desse cara cifero, meu amigo Geraldo Júnior. Obrigado. Tá certo, Zé. Deixa eu dar um recado também, enquanto o doutor Wellington pega aqui sua agenda. Olha, tá chegando as eleições, é muito importante você ficar atento a quem se apresenta como alternativa. Cheque o currículo de quem pede o seu voto. Quem é, qual é o passado dessa pessoa. Você tem que saber quem será o seu representante, seja na Câmara Municipal, seja na Prefeitura da sua cidade. É importante saber quem é que está pedindo o seu voto. Doutor Wellington, a pauta de hoje é reforma trabalhista. A reforma trabalhista impede o trabalhador de ingressar na justiça? Geraldo, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma a reforma trabalhista veio para impedir que a pessoa acesse a justiça e reclame seus direitos, tá? Uma coisa é verdade, dificultou bastante, criou a sucumbência ali em prol do desfavor do reclamante, daquele trabalhador que eventualmente entra com pedidos, que era muito comum, Geraldo, a pessoa entrar e pedir quase a empresa da pessoa, né? Entrava, trabalhou 2 meses, pedia 200 mil reais de hora extra, enfim, e todo esse excesso ele foi coibido através de uma alteração. Que em caso de sucumbências, por exemplo, você pede 200 mil reais lá, o seu advogado, e vocês perdem isso, você vai pagar a sucumbência no valor aí de 10% sobre tudo que você pediu. Então, às vezes você pede tudo isso, mas perde e vai ter que pagar 20 mil reais para o advogado da empresa. E também dificultou um pouco em relação às perícias, por exemplo, se você pede uma insalubridade ou uma doença, né, que você alega que adquiriu ali no decorrer da sua relação de trabalho, e você faz essa perícia médica ou de insalubridade, a perícia ambiental, periculosidade, você perde, aí também você vai ter que pagar o perito, tá? Hoje em dia está em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000 uma perícia. Se você tem dinheiro a receber no processo, esses valores da condenação de honorários e também das perícias são descontados do seu crédito na hora de você receber o restante. Doutor Wellington, o pagamento de hora extras ainda é obrigatório? Normal, tá? A hora extra tem que pagar para todo empregado, né? Aqueles que trabalham além da jornada de 8 horas diária, pode trabalhar por mais 2 horas por dia. E essas horas têm que ser remuneradas. As horas de feriado remunerada com 100% e também o trabalho aos domingos tem que ser remunerado com 100%. Isso se a convenção coletiva não prever um valor maior do que os 100% nas horas extras de domingos e feriados. O intervalo para descanso e refeição passou a ser de apenas 30 minutos? Essa pergunta é muito interessante porque o intervalo ele continua sendo de 1 hora, Geraldo. Mas a nova CLT, ela autoriza que essa 1 hora ela seja reduzida. Então vamos só entender como funciona aqui. Se você trabalha acima de 6 horas, você tem direito a 1 hora de intervalo. Se você trabalha de 4 a 6 horas por dia, você tem direito a 15 minutos. Se você trabalha menos de 4 horas, você não tem direito a intervalo. Justo porque o período ali não é tão longo.
Agora, na jornada acima de 6 horas, se você combinar com o seu sindicato, por meio de um acordo coletivo, de reduzir esse intervalo para no mínimo 30 minutos, que já é pouco, né? Mas no mínimo 30 minutos, vai poder sim ter o intervalo de 30 minutos. Antigamente, quando havia supressão parcial do intervalo, por exemplo, trabalhava 15 minutos do horário de almoço, então ficava só 45 minutos, cobrava-se a hora inteira, com a supressão parcial. Com a nova CLT agora, não, se teve suprimido somente 15 minutos, ou 10 minutos, ou meia hora do intervalo, a tua empresa vai ter que te pagar só 15 minutos, ou só meia hora, e ainda esses 15 minutos ou meia hora não incidem reflexos em férias, 13º, serão considerados de natureza indenizatória, que não são verbas salariais. A jurisprudência vem brigando de frente com isso, Geraldo, porque, em primeiro lugar, o horário de intervalo ele é para manutenção da saúde, não é só para alimentar e correr ali, comer rapidinho. Não, é para dar um descanso, para dar uma relaxada na mente, a pessoa sair um pouco, desconectar um pouco do trabalho e isso trazer saúde, sanidade mental e física para ela. Não é só para comer. E, segundo lugar, essa natureza indenizatória das horas de intervalo, isso daí está sendo muito discutido, porque, na verdade, nós entendemos, os advogados brigam por isso até hoje, e a tendência é mudar sim, que essas horas sejam de natureza salariais, reflitam em férias, 13º e tudo mais. Estou conversando com o especialista em direito trabalhista, do advogado Dr. Wellington Santana Júnior. Tudo que for acordado em uma convenção coletiva terá força de lei? Sim, Geraldo. Todas as convenções e acordos coletivos, eles prevalecem sobre a lei, porém, se não forem prejudiciais, se não violarem alguns direitos fundamentais que os empregados têm. Não é muito comum os sindicatos suprimirem direitos fundamentais. Porém, o que a convenção coletiva estabelece ou o acordo coletivo vale mais do que a lei sim, principalmente agora depois da reforma trabalhista. E o que pode ser negociado? Pode ser negociado hoje em dia carga horária, local de trabalho, pode ser negociado hora extra, como a gente falou. Tem muita coisa que pode ser negociada. Agora, existem duas categorias de negociações. Tem aqueles considerados hipersuficientes, aqueles empregados, Geraldo, que eles recebem a 2 vezes o limite do teto previdenciário, né? Um benefício previdenciário, que vai dar em torno aí de uns 11 mil reais. Se a pessoa recebe acima disso e também tem nível superior, essa pessoa pode negociar direto com o seu patrão, né? Ali ele pode abrir mão de períodos de férias, enfim, ele pode discutir várias questões. Agora, a outra categoria de empregado, os outros tipos de empregado, que ganham abaixo desses 11 mil, não tem nível superior, somente pode abrir mão de direitos através de acordo coletivo ou de convenção coletiva de trabalho. Existem alguns direitos que nenhuma hipótese podem ser negociados. Por exemplo, direito ao salário, direito às férias, direito ao descanso semanal remunerado, não pode ser suprimido. Direito ao 13º salário, não pode ser suprimido. Pagamento das férias até o dia 30 de novembro, a primeira parcela. Dia 20 de dezembro, a segunda parcela. Também não pode ser negociado. Anotação da carteira de trabalho não pode ser negociado também. Desde o primeiro dia que a pessoa começou a trabalhar, ela tem o direito da carteira de trabalho dela ser anotada. Então são aí em torno de uns 15 direitos fundamentais, e esses são os principais que de maneira nenhuma podem ser negociados. Estou conversando com o Dr. Wellington Santana Júnior, especialista em direito trabalhista. A contribuição sindical passou a ser facultativa? Perfeitamente, ela passou a ser facultativa. Agora, para cobrar, só se tiver autorização expressa por escrito do empregado. Fora isso, a empresa não pode mais descontar, e nem o sindicato. Antigamente vinha direto no Olerite. Sim. Você fazia parte daquela categoria da indústria ou do comércio, todo mês vinha lá descontando R$25, R$35. Agora não. Para descontar, somente se você preencher aí uma autorização de próprio punho, entregar no RH da empresa ou direto no sindicato. E mais um detalhe, a empresa sempre tem que provar que fez esse repasse para o sindicato.
Às vezes ela desconta do empregado e não repassava para o sindicato. Aí ela era obrigada a devolver para o empregado isso, tá? E ainda hoje, se você faz autorização, a empresa é obrigada a comprovar que está repassando, tá bom? Esse é o seu direito. E doutor, como é que funciona a dispensa consensual? Geraldo, a dispensa consensual, ela é a dispensa por acordo, né? Essa dispensa ela tem que ser, como já diz, negociada. Tem que ser as duas partes toparem. A empresa pode tomar essa iniciativa e falar, olha, a gente está com a demanda reduzida, ou a pessoa pode falar, olha, eu estou precisando sair, e aí sim, tendo um acordo, elas podem fazer essa dispensa. A pessoa que adere a essa dispensa, o empregado, ele não vai receber o seguro-desemprego, isso é importante, e também não vai receber a multa de 40% sobre o FGTS, e vai poder sacar somente 20% ou 80% do que tiver depositado de FGTS. Tem alguns detalhes aí, mas não deixa de ser uma hipótese que está sendo muito aplicada hoje em dia. Doutor Wellington Santana Júnior, nosso convidado de todas as quartas-feiras, tirando suas dúvidas e deixando você bem informado. Doutor Santana, suas considerações finais e até a próxima semana. Mais uma vez, obrigado pela audiência, espero ter sido útil aqui com essas colaborações. Mandem as suas perguntas para cá. E se quiserem contato direto, pode fazer aqui direto com o Geraldo Júnior. Não deixe de participar conosco, é sempre uma gratidão muito grande quando vocês mandam as nossas perguntas. Um abraço e até a próxima quarta. Com você, portanto, com meu amigo Dr. Wellington Santana Júnior, está o Facebook do Guarulhos em Destaque, com Lucas Braga, Super Lucas e Felipe Poi. O debate Guarulhos está encerrando. Voltamos amanhã, sempre às 20h30. Boa noite.